A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, eu venho aqui nesta tarde de hoje trazer uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Uma mensagem a qual o Senhor, aleluia, nesta tarde de hoje, Ele vai se manifestar ao teu favor. Ele vai se manifestar no meio da tua família, no meio do teu ministério. Ele vai se manifestar de uma forma a qual você tem clamado, você tem adorado ao Senhor, tem lançado no altar do Senhor as tuas petições. O teu clamor chegou diante dos céus, diante do trono de Deus, para libertar o povo dele, a qual se encontrava cativo, se encontrava na mão de Faraó, de rei, príncipes, a qual muitas das vezes, aleluia, o povo se encontrava, aleluia, na opressão, na depressão, na aflição. O povo muitas das vezes, aleluia, não tinha direção, porque muitas das vezes, aleluia, se encontra, aleluia, na mão, aleluia, de Faraó. Assim foi aleluia, os sacerdotes, assim foi os homens e mulheres de Deus, aleluia, profetas, a qual se encontrava no meio daquele palácio de Faraó, aprisionado, trabalhando para ele. Aleluias. E ali, Faraó com o coração duro, endurecido, aleluia, diante daquele povo, ele começa a humilhar aquele povo no meio daquele palácio. Ele começa a dar trabalhos, ele começa a humilhar, ele começa, aleluia, a perseguir aquele povo de Deus, levantando línguas fraudulentas, matando aqueles profetas, mulheres, homens, crianças, diante daquele palácio. Só que o Senhor, aleluia, ele ia levantar um homem chamado Moisés para libertar aquele povo. Ele ia levantar aquele homem, aleluia, com uma espada na mão de autoridade e poder, aonde as pragas iam chegar diante daquele palácio, aonde o Senhor ia libertar o povo dele, aleluia, através da autoridade dele, porque ele sabia o Deus a qual ele servia ia diante dele. E ali, aleluia, o Senhor levanta outro profeta, Arão, aleluias, para ajudar Moisés diante, aleluia, diante daquela jornada. E Faraó com o coração duro, endurecido, aleluias, ele começa a desobedecer a voz de Deus, ele começa a desobedecer a voz do profeta, a qual o Senhor levanta, aleluia, para orientar ele a libertar o povo. Só que não, ele queria fazer do povo de Deus, aleluia, escravos. Ele queria fazer do povo de Deus, aleluia, como cavalos dele. Mas não, o Senhor, aleluia, levanta o homem chamado, aleluia, o profeta Moisés, para ir à direção daquele palácio, para decretar a palavra de autoridade, a qual o Senhor tinha falado com ele. Aqui em Êxodo, capítulo, aleluia, 7, versículos, aleluia, 9, vai falar: quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei vós o milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Meus irmãos, eu quero falar de uma visão a qual o Senhor tem me dado. E muitas das vezes a gente, quando o Senhor lhe passa a visão, nós retemos, queremos, aleluia, guardar. Só que quando eu e você guardamos as visões que o Senhor traz, aleluia, nós recebemos aquilo que a qual não é para nós receber. O Senhor me dava uma visão de duas, aleluia, de duas cobras gigantes, brancas. E ali diante desta cobra, aleluias,
eu me colocava à frente delas, com uma vara, com um pedacinho de vara, e diante da minha vara tinha uma serpente preta. E ali eu batia, espancava aquelas, aleluia, jiboias. E ali eu começava a chutar e eu falava: nossas, que jiboias, aleluia, frias, não se mexe para nada, não faz nada. Ou seja, muitas das vezes o teu adversário, aleluia, eles vão se levantar para te observar, para te perseguir, para dar ordem contra você, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério. E ali, aleluia, eu batia naquelas jiboias, aleluia, e elas não se mexiam. Elas iam para o lado direito, iam para o lado esquerdo, mas eu via que o Senhor tinha falado comigo: não temas, porque é eu que estou à frente de ti. Foi assim que ele falou para Moisés: não temas, porque é eu que vou à frente de você. E ali, aleluia, da mesma forma que, aleluia, Arão lança a vara e ela se torna serpente, e ela traga a serpente de Faraó, foi assim que aconteceu na minha vida. E o Senhor, nesta noite, nesta tarde de hoje, Ele está, aleluia, aleluia, o Senhor está, aleluia, colocando por terra toda a serpente que tem se levantado contra a tua casa, contra o teu ministério, contra o teu casamento, contra a tua família. A segunda visão a qual o Senhor me dava, aleluia, é que o Senhor ele vai, aleluia, Ele vai enviar espada em altares. Por quê? Porque muitas das vezes, aleluia, homens e mulheres de Deus estão brincando com os profetas. Assim foi Faraó. Ele achou que o que saía da boca de Moisés era mentira. Mas quando Moisés ele abria a boca, acontecia, aleluia, o que ele tinha falado, acontecia porque ele, aleluia, Deus era na vida dele. E era Deus que estava ministrando no coração dele para discernir, aleluia, aquilo que o Senhor tinha falado com ele. E muitas das vezes Faraó não dá crédito ao que sai da tua boca. Mas o que, aleluia, o que o Senhor tem, aleluia, na tua vida, aleluia, é maior do que o Deus que ele carrega. E a espada, o poder que o Senhor está te dando nesta noite de hoje, é para você decretar contra altares, aleluia, de Faraó, contra príncipes, a qual tem se levantado contra a tua casa, tem se levantado contra o teu casamento, contra a tua família, aleluia, tem se levantado contra o teu ministério. E assim Faraó ele se levantou, ele achou que, aleluia, ele ia sair vencedor em todas, mas todas as pragas que, aleluia, Moisés lançou e decretou, aleluia, ele perdeu. Hoje, Faraó, príncipes de Satanás, aleluia, estão perdendo, aleluia. Todo o decreto que foram levantado contra a tua vida está caindo por terra. Estão indo à falência, estão indo de mal a pior nesta tarde. E o Senhor, nesta tarde de hoje, aleluia, Ele quer direcionar o povo dele a confiar, a acreditar, a ter fé, a prosseguir. Não temas, porque é eu que vou adiante desta peleja. Não se assuste diante deles, porque o que está, aleluia, em vós é maior do que o está com eles. E o Senhor, aleluia, diante daquela visão, o Senhor me dava uma visão de um pastor, aleluia. O Senhor me estava uma visão de uma levita e 2 obreiros. E diante dali, aleluia, ele falava para a levita: persegue aquele casal, persegue aquele homem, bagunça o casamento dele. Só que eu tenho uma notícia para ditar nesta tarde de hoje. A espada que Moisés lançou no altar de Satanás é a espada que está indo no teu altar, na tua direção nesta tarde de hoje.
O decreto, a bagunça que você queria fazer no casamento do povo de Deus, aleluia, o Senhor, aleluia, está se manifestando no teu altar. Ele está se manifestando no meio da tua casa. Assim como ele fez na vida de Faraó, ele vai fazer na tua. Se prepara, porque o milagre do povo de Deus vai acontecer. E os reis que estavam, aleluia, que tinham se levantado contra o povo de Deus, vai cair por terra nesta tarde hoje. Creia no teu milagre, creia na tua vitória, porque hoje o Senhor te renova, te fortalece. Hoje, aleluia, o adversário da tua alma está caindo por terra nesta tarde hoje. Creia no teu milagre, creia na tua vitória. Fica com Deus, fique na paz, um grande abraço.